Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os ossos do crânio na vista interna e também da base do crânio, tá bom? Então, o que vocês devem saber depois dessa aula? Reconhecer os ossos que compõem o crânio nessas vistas, identificar as formações internas do crânio, comparar as variações anatômicas por ciclos de vida e a gente vai investigar alguns casos clínicos relacionados com o crânio, tá? Então, quais são os ossos da base do crânio para a gente iniciar? Os primeiros ossos são as maxilas, que a gente também vê na vista inferior, né? E logo aqui atrás, dois ossos pequenininhos e planos são chamados de ossos palatinos, né? Esta região aqui, né, é o que a gente vai conhecer como palato duro, é o que popularmente é chamado de céu da boca, né? Então esse é o palato duro formado aqui pelas maxilas e pelos palatinos. Ainda temos esse osso aqui, que é o osso esfenoide, tá? O osso esfenoide, o osso temporal e o osso occipital, certo? Então, esses são os principais ossos aqui da base do crânio, tá bom? Muito bem. E quando a gente fala de ossos da base do crânio, né, a gente sempre tem que lembrar desse famoso sinal do Guaxinim, né? Por quê? Isso daqui é um hematoma periorbital, né? É um hematoma que acomete aqui a região da órbita. E esse sinal do Guaxinim, né, ele é muito conhecido por ser um indicativo de fratura de base de crânio, né? Então, quando a gente pensa em base do crânio, esse é um sinal propedêutico que a gente chama, que a gente identifica no exame físico de um paciente após um trauma, tá certo? Muito bem. Daí, quais são os ossos do crânio na vista interna, né? Então, aqui nós temos um corte mediano, tá bom? E no corte mediano, a gente consegue ver aqui o osso frontal, o osso parietal e aqui novamente o osso esfenoide, certo? Ainda a gente consegue observar o osso temporal, o osso occipital aqui atrás, o osso etimoide e o osso vomer, né? E aqui a gente consegue ver com maior clareza o que é o septo nasal, né? Que é essa divisória aqui mediana da cavidade nasal, que ela é formada aqui tanto por essa parte do etimoide quanto pelo vomer, tá bom? Muito bem. E aqui nós temos o osso frontal na vista interna superior, estou vendo por cima a cabeça agora, né? Foi feito um corte transverso ou axial no crânio, e a gente consegue observar aqui o osso frontal e aqui o osso etimoide. O osso etimoide. Um pouco mais atrás nós vemos o osso esfenoide. O osso esfenoide. Aqui ainda a gente vê um pedacinho do osso parietal. Observamos o osso temporal, né? Aqui a parte petrosa do osso temporal e aqui a parte escamosa. E observamos aqui atrás o osso occipital. Bom, e quais são as particularidades para o ciclo de vida dessas vistas internas, né? Nós temos em volta da cavidade nasal algumas cavidades de ar em volta da cavidade nasal. Essas cavidades de ar são chamadas de seios paranasais. Seio em anatomia quer dizer cavidade. Então aqui temos, por exemplo, no osso frontal, um espaço, né, no interior do osso que a gente chama de seio frontal. E aqui no interior do osso esfenoidal, nós temos uma cavidade chamada de seio esfenoidal, né? Então, todos esses espaços de ar, eles vão se comunicar com a cavidade nasal, né? E eles são importantes aí para uma equalização de pressão, né? Então, por exemplo, durante aí o ato de espirrar, você tem uma grande pressão, né? Tendo que se difundir pelo espaço, né? E esses seios servem aí para ajudar a distribuir essa pressão de ar, né? Além disso, né, elas também podem servir aí para diminuir a densidade do crânio, né, de uma forma secundária. Muito bem. E esses seios paranasais, né, eles não são iguais ao longo da vida, né? Eles são muito involuídos na infância e eles vão se desenvolvendo aí ao longo da adolescência, né? Sendo que no adulto ele é muito mais desenvolvido, né? Esses espaços, esses seios paranasais são muito maiores e mais amplos
do que na criança, né? Inclusive, esses espaços de ar são observáveis numa radiografia simples, né, um raio-x. Sempre que a gente tem um raio-x, o que a gente observa em branco é osso, e o que a gente vê em preto é ar, né? Então aqui vocês conseguem observar que existem, ó, espaços de ar, né, os seios paranasais em volta da cavidade nasal, aqui na radiografia, né? Então aqui, por exemplo, ó, os seios, ó, frontais, tá? E esses seios podem ser avaliados aí em diferentes quadros clínicos, como, por exemplo, né, a sinusite. Então, olha aqui nesse crânio. A gente vê aqui um corte no osso frontal para observar o seio frontal, e a gente aqui vê também um corte, ó, na maxila de um lado e de outro, e você vê um espaço de ar no interior da maxila, que é o seio maxilar, né? Esses seios, né, eles podem ser acometidos numa sinusite. Uma sinusite é o quê? É uma inflamação, né, dos seus seios paranasais. Então, por causa de uma infecção de véria superior, ou até uma rinite alérgica, por exemplo, não controlada, você pode começar a ter acúmulo de muco no interior desses seios paranasais que tem comunicação com a sua cavidade nasal. E se começa a reter muco aqui, essa região pode se inflamar e você ter uma sinusite. Se isso for associado a alguma bactéria, por exemplo, você pode ter uma sinusite bacteriana e, inclusive, ser necessário o uso de antibióticos, né? Ou simplesmente ter o acúmulo de muco, que vai dar aquela sensação de peso e dor, né, na região da face. Muito bem. Daí, quais são as principais estruturas da base do crânio, né? Vamos osso por osso. Primeiro, nos ossos palatinos, nós temos essa região plana no osso palatino, que é chamado de lâmina horizontal. E na união aqui dos dois ossos palatinos, tem essa pontinha aqui, que fica na parte de trás da cavidade nasal, que a gente chama de espinha nasal posterior, certo? Ainda no osso temporal, né, a gente tem esse processo aqui, que é o processo mastoideo, né, logo atrás aqui do meato acústico externo, né, que é a cavidade para a orelha, e temos aqui essa pontinha projetada, que é o processo estiloide. Bom, entre o processo mastoide e o processo estiloide existe um buraquinho, um forame, que é o forame estilomastoideo, tá certo? Muito bem. Ainda no osso temporal, vindo um pouquinho mais aqui para medial, nós vamos ter o canal carótico, né, que é por onde aqui vai atravessar a sua artéria carótida interna para poder ir irrigar o seu encéfalo, né? E nós temos aqui atrás também um forame pequenininho, que é o forame mastoideo, né? Aqui, ó, na região do osso occipital, nós conseguimos observar algumas linhas, né? Esta linha aqui e esta linha aqui. Esta linha é a linha nucal superior, esta daqui é a linha nucal inferior, e a união entre elas aqui, ó, é uma parte elevada e linear que a gente chama de crista occipital externa, tá certo? Ainda na região aqui do osso occipital, nós temos esta cavidadezinha aqui que a gente chama de fossa condilar e que vai dar acesso a um buraquinho chamado de canal condilar, tá? Especificamente essa estrutura aqui no osso occipital a gente chama de côndilo occipital, é ela que vai se articular com a sua vértebra atlas, né? Que é a sua primeira vértebra cervical, né, o côndilo occipital, e por isso que essa região aqui em volta, né, esse espaçozinho era chamado de fossa condilar e o buraquinho o canal condilar. Aqui na parte mediana do osso occipital tem essa grande abertura aqui, que é o forame magno, né, é por onde vai atravessar aqui o seu tronco encefálico e vai se continuar depois do forame magno como medula espinal, né? Então é por aqui que atravessa a sua medula espinal. Muito bem. Uma vista posterior e inferior aqui do crânio, a gente consegue ver ela nessa posição inclinada, né? O crânio nessa posição inclinada. Toda essa região aqui que a gente chama de processo pterigóide,
tá? E o processo pterigóide como um todo, ele vai servir para se inserir os músculos pterigóides, que vocês vão ver nos músculos da mastigação, né? Nós temos essa parte aqui plana, desse lado e desse lado, que é a lâmina medial do processo pterigóide, e essa parte lisa aqui, plana, mais lateral, que é a lâmina lateral do processo pterigóide, né? Aqui do outro lado também. Entre as lâminas, a gente tem uma cavidade chamada de fossa pterigóide, né? E existe aqui, na parte inferior da lâmina medial do processo pterigóide, uma estrutura em formato de gancho, né? E gancho, em anatomia, a gente chama de âmulo. Então, esse é o âmulo pterigóide, certo? Daí, quais são as principais estruturas da vista interna do crânio, né? Agora, de novo, naquela vista superior interna do crânio. Primeiro, no osso etimoide, né? A gente vê uma estrutura linear elevada, que é a crista etimoidal, e a gente vê uma região plana aqui toda esburacadinha, que a gente chama de lâmina cribriforme, né? É através dessa lâmina cribriforme que vão atravessar aí os nervos olfatórios, né? Que compõem o nosso primeiro par de nervos cranianos, né? E, inclusive, esses buraquinhos, né, por onde passam os nervos olfatórios, vão ter uma comunicação diretamente com o teto aí, a parte superior da sua cavidade nasal, né, para a percepção do olfato. Tá bom? Aqui agora, no osso etimoide, a gente vê essa parte plana, a gente viu aqui, né, a crista etimoidal por dentro e a lâmina cribriforme. E aqui essa parte plana, né, que vem para a parte mediana interna aqui da cavidade nasal, é a lâmina perpendicular do etimoide, né, que forma parte do seu septo nasal, né, da parte óssea do septo nasal. Muito bem. No osso esfenoide ainda, se vocês observarem aqui, esse aqui ó, é o osso esfenoide, né? Esse é o osso esfenoide. Ele vai ter esta regiãozinha aqui, ó, que a gente chama de asa menor do esfenoide, toda essa região. E esta região aqui, que a gente chama de asa maior do esfenoide, né? Então, asa menor e asa maior. Na asa menor, existe essa projeçãozinha aqui, essa pontinha, que a gente chama de processo clinoide anterior. E aqui para trás existe essa outra pontinha, um pouco menos perceptível, que é o processo clinoide posterior, certo? E no esfenoide, essa porção central aqui do esfenoide é chamada como um todo de célula turca, né? De célula turca. Especificamente, esta projeçãozinha aqui é chamada de tubérculo da célula turca, né? E esta cavidade arredondada aqui é o que a gente chama de fossa hipofisária da célula turca. É bem aqui onde vai se situar a sua glândula hipófise, tá bom? E essa parte posterior aqui da célula turca é o dorso da célula turca, tá bom? Daí, ainda no osso occipital, essa parte aqui que é bem lisa e está descendo, né, da célula turca, né, essa região a gente chama de clivo, né, de clivo. Aqui numa parte posterior ainda, a gente vê uma elevação linear chamada de crista occipital interna, e no meio dela tem uma região mais arredondada e elevada, que é a protuberância occipital interna. Muito bem. Daí agora, quais são os forames nas fossas do crânio, né? A gente tem vários buraquinhos ao longo das fossas do crânio. As fossas do crânio são divisões aqui no interior do crânio que servem para a gente fazer uma separação das estruturas que se situam em cada uma dessas regiões. Então, essa primeira parte aqui é a fossa anterior do crânio, aqui é a fossa média do crânio e aqui é a fossa posterior do crânio, certo? Então, primeiro, na fossa anterior, quais forames, né, quais buraquinhos a gente consegue observar? O primeiro deles é esse daqui, que é o forame cego, tá? Logo anterior aqui à crista etimoidal. E aqui vocês já tinham visto, né? São vários forames, na verdade, formando a lâmina cribriforme, tá bom? Ou lâmina crivosa também.
Aí na fossa média, a gente tem aí uma maior quantidade de forames, né? O primeiro deles, né, na verdade, é um canal que vai se prolongar até o interior da sua órbita, que é o canal óptico, por onde vai passar aí o seu nervo óptico, né, que vai ter comunicação com a retina para dar o seu sentido da visão, para perceber a visão, né? Logo, lateralmente aqui, nós vamos ter uma fissura, que é a fissura orbital superior, tá? Que vai se comunicar também com a sua órbita. Aqui nós temos o forame redondo. Esse forame redondo, ele só é visível na vista interna do crânio, ele não é visível na vista inferior da base do crânio, tá? Esse daqui, posterolateralmente ao forame redondo, é o forame oval, porque tem um formato oval, e posterolateralmente a ele temos o forame espinoso. Aqui nós temos o forame lacerado, ou forame lácer, né? Que, inclusive no vivo, ele fica basicamente aqui obstruído por uma cartilagem, no máximo passando pequenos nervinhos por aí, tá bom? Aí agora na fossa posterior, nós temos esse forame aqui bastante extenso, que é o forame jugular, tá? Forame jugular. Vão passar vários nervos por ele e também a veia jugular interna, né? Que está drenando aqui o seu encéfalo. E temos essa cavidade aqui ainda, que é o que a gente chama de fossa cerebelar, tá? Fossa cerebelar, porque é onde vai se situar o cerebelo. Muito bem. Como a gente tinha um meato acústico externo no osso temporal na vista externa, aqui nós temos um buraquinho interno que vai ter comunicação aqui com a sua orelha interna, que é o meato acústico interno, né? O meato acústico interno. E existe um canalzinho aqui do lado do forame magno, que é chamado de canal do nervo hipoglosso, né? Que é um nervo que vai lá em direção à sua língua. Bom, aqui é um resuminho de todas as estruturas que atravessam cada um dos forames, que a gente vai aprofundar em neuroanatomia, certo? E, para ir finalizando, quais são os forames visíveis na órbita, né? Então, na região da órbita, a gente consegue observar alguns forames com uma qualidade melhor. O primeiro deles é o canal óptico, né? Que é por onde vai passar o nervo óptico para se comunicar com a sua retina. E aqui, entre a asa menor, ó, essa é a asa menor do esfenoide, e a asa maior do esfenoide, a gente consegue ver a fissura orbital superior. E aqui, entre a asa maior do esfenoide e a face orbital da maxila, né, a gente consegue observar aqui a fissura orbital inferior, que ela é bem mais visível aqui através da órbita, tá certo? Então, pessoal, por onde estudar, usem esses livros aqui de referência e bons estudos.